Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande a gente estar aqui. Para a gente, um prazer, uma honra de poder estar aqui com vocês, esse trabalho de vocês, né? Eu estava comentando com o Antúlio, vocês conhecem o Antúlio, né? Para a gente, quer dizer, a gente fala assim, para nós o ambiente todo foi favorável, né? A gente está num país que tem um grande movimento espírita. A nossa região é uma região abençoada, né? Em termos assim de nunca teve problemas religiosos. Tem regiões que até hoje existem perseguição, alguma vontade. Nossa região sempre foi muito acolhedora em relação ao espiritismo e a gente tem feito trabalho lá, mas vocês estão aqui desbravando uma região que não é tão fácil assim. Não acredito que seja tão hostil, mas pelo menos não tem tanta familiaridade com a doutrina, tanto conhecimento, né? Para a gente ter uma ideia da importância do espiritismo, né? A gente vê o Chico Xavier no Brasil, quando fizeram aquela pesquisa de quem é o maior brasileiro de todos os tempos, a população escolheu o Chico Xavier, sendo que 2% da população se dizem espíritas, né? Então, a figura do Chico é uma figura, e o espiritismo junto, né? A associação do Chico com o espiritismo. Então, assim, vocês estão de parabéns, a gente fica realmente emocionado com o trabalho de vocês aqui, que a gente possa, uma coisa que eu sempre aprendi, eu já morei em alguns lugares, e sempre morei no Brasil, e mesmo no exterior, onde a gente foi, a gente não encontrava um grupo espírita, né? E a gente viu que o grupo espírita, para nós, mais para mim, para minha esposa, que a gente faz tempo que a gente já não mora junto com os parentes mesmo, né? A gente sempre foi extensão da nossa família, né? A gente sempre encontrou no grupo espírita a extensão, uma nova família, um novo grupo, o Jales mesmo, lá no Amador, né? Com o pessoal, quer dizer, para nós é a extensão, e eu acho que é isso que é importante, né? Eu nunca me esqueço daquele livro, até achei bonito, ali tem um livro em inglês, do Paulo Estevão, né? E quando o Estevão, acho que não sei se todo mundo leu o Paulo Estevão, mas o Estevão, ele é recolhido, foi desembarcado no navio, porque ele estava febril, estava com a peste, né? Foi desembarcado, deixado para morrer, numa praia. E um ladrão o socorreu, né? E o levou para uma instituição que era ligada à Casa do Caminho de Jerusalém. E ali ele foi acolhido. E ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, ele, né, vinha lá de Corinto, na Grécia. E aí, de repente, ele ali com febre, ouve a pessoa falar assim, seja bem-vindo, meu irmão. Ele ouviu aquilo e falou, meu irmão, eu não conheço ele, né? Por que você me chama de irmão? Ele falou assim, porque todos somos uma só família em Jesus Cristo. Eu nunca esqueci disso. Essa é a proposta de Cristo, né? Que sejamos todos uma só família. Começamos com um núcleo pequeno, né? A ideia, Jesus não tem pressa, mas é importante que a gente tenha essa meta, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão da felicidade, para ser feliz, né? E durante muitos séculos, durante muito tempo, a humanidade teve a sensação realmente que vivia num vale de lágrimas. Não era fácil. Hoje a gente fala, nossa, a vida é difícil. A vida antigamente, né? Tem umas coisas assim que a gente... Basta lembrar, por exemplo, segundo eu me informei, segundo dizem, né? Que o Palácio de Versalhes não tem banheiro. Então a gente começa a imaginar o que seria, quer dizer, a dificuldade, o maior palácio cheio de ouro, cheio que era a referência do luxo, né? Na Europa não tinha banheiro. As pessoas, hoje qualquer um que tenha um ventilador e tenha um banheiro, uma água encanada, materialmente falando, vive muito melhor do que um rei vivia até pouco tempo atrás, né? E a humanidade lutou durante muito tempo com doenças, com a fome, né? Lutou durante muito tempo com as guerras, ainda luta no sentido assim, ainda convive com esse tipo de coisa, mas já foi muito catastrófico. Então era muito difícil você imaginar que a felicidade, que a gente pudesse ser feliz na Terra. A expectativa sempre, tirando por algumas poucas pessoas, era sempre em algum lugar, seja no mundo espiritual, no céu, enfim, onde em algum lugar a pessoa pudesse ser feliz. Porque aqui seria muito difícil devido a todas as condições, né? O frio, a fome, as doenças, realmente foram grandes inimigos da humanidade. Eram reis, tinham às vezes 14 filhos, sobreviviam 2,
né? Porque a mortalidade era altíssima, mesmo entre os reis, eles falam entre os reis, né? Então era muito difícil tudo isso. E mesmo na época de Kardec, a gente vê que, eu gosto sempre de associar com aquele filme Os Miseráveis, que passou, né? Tem até história, mas tem um filme, né? Que foi musical, eu achei sensacional, né? Tem até um toque espírita, no final principalmente, né? E aquilo era a França, acho que o segundo, o terceiro país mais rico do mundo naquela época, né? Eram miseráveis, a maioria da população era muito difícil e tudo mais. E nesse contexto, Kardec, mesmo assim, ele no Livro dos Espíritos, ele fala, ele questiona os espíritos se a felicidade seria possível aqui na Terra. Não só no mundo espiritual, estava claro que no mundo espiritual, ou em mundos felizes, porque nós, como espíritas, sabemos que este não é o mundo feliz, né? A doutrina espírita, até onde eu conheça, é a única doutrina de base filosófica, religiosa, que postula a ideia de outros mundos. Quer dizer, o que hoje as pessoas começam a perceber que é muito provável, e daqui a pouco vai ter certeza, o Espiritismo fala há mais de 150 anos que existem pluralidade de mundos habitados, e cada mundo com a sua destinação, com a sua característica, né? Nesse universo infinito. Então, a doutrina espírita é uma doutrina universal de verdade, né? Não só universal em termos de terra, mas universal de olhar o universo, o universo é a nossa casa, não é? Nós não pertencemos a um lugar específico, a uma cidade, a um estado, estamos aqui, a um país ou a um planeta especificamente, nós pertencemos ao universo. E Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Na pergunta 920, Kardec pergunta o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então, a pergunta é bem específica. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem não. Então, aparentemente, ele fala, está concordando com a ideia de um vale, né, de um lugar de sofrimento. Ele falou assim, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas eles complementam. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, em primeiro lugar, felicidade completa. Essa é uma expectativa que muita gente tem. Um conto de fadas, né? Agora serão felizes para sempre. A coisa, né? É um negócio que você não faz muito sentido no mundo de provas e expiações. Completamente felizes, não é essa a proposta aqui na Terra. Mas ele fala alguma coisa muito importante dele, do ser humano, né? Depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. Então a gente pode ser feliz o máximo possível. E é importante que ele use uma palavra aqui. Quem respondeu, o Espírito que respondeu. Dele depende. Então essa é a primeira observação que a gente queria fazer. O que depende de nós e o que não depende de nós. Tem coisas que a gente abre no noticiário, isso não depende de nós. Eu posso colaborar para amenizar isso, para ajudar uma situação no mundo ou local, enfim. O que depende de mim e o que não depende de mim. E muitas vezes, com a facilidade de informações que a gente tem, a gente começa a absorver coisas que não dependem da gente diretamente. A gente pode colaborar através de uma prece, através de uma situação, mas não depende de nós. Então a gente tem que ver até onde tem a nossa capacidade de influência, né? Existem, na época do início do cristianismo, existia uma escola filosófica muito importante no Império Romano, que eram os estoicos, né? E dois estoicos importantes, que é o estoicismo. E dois estoicos muito importantes e totalmente diferentes foram o Marco Aurélio, que era foi imperador romano, e Epiteto, que foi um escravo. Os dois foram filósofos estoicos. Então eles tinham a ideia de que a gente não deve... a gente não pode controlar as condições, as situações que existem. A gente pode controlar as nossas reações a elas. E existe uma frase que digamos, pode ser um pouco clichê ou uma frase, mas ela reflete um pouco isso, né? O que afunda o barco não é a água que está fora, é a que entra no barco, né?
Então, o que afunda o barco não é o mar que está em volta, mas quando a gente permite que aquilo entre dentro do barco. Então, a gente começa, a visão espírita tem muito disso. O que depende de nós, o que a gente pode fazer para a gente ser mais feliz. A Fernanda, no texto que ela leu, ela já deu muitas indicações do que a gente pode fazer para a gente ser mais feliz e, de uma certa forma, fazer os outros felizes também, né? E uma coisa tem muita ligação com a outra. Na pergunta 921, que é a seguinte, Kardec fala, né? Concebe-se que o homem será feliz quando a humanidade estiver transformada. Então, não, o homem pode ser feliz na Terra, no futuro, né? Aqui na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Enquanto o mundo não vira um mundo de regeneração, um mundo feliz, será que a gente pode conseguir? E os espíritos respondem, o homem é quase sempre o obreiro de sua infelicidade. Nós somos, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, nós geralmente somos as principais causas da nossa infelicidade. A nossa mente, o que a gente trabalha, já mostram vários estudos, né, que 90% das nossas preocupações não se confirmam, né? A gente pode, eu tenho um exemplo muito recente, a gente vê das notícias na televisão e tal, né? Eu concebi assim, né? Já estava preocupado como é que vai ser a minha chegada nos Estados Unidos, né? Como é que vai ser lá na imigração, como é que vai ser, será que tá? O pessoal toca terror, na verdade, né? Eu vi aquele negócio e falei assim, olha, eu cheguei, o cara me fez 2 perguntas, falou assim, onde você vai ficar? Não, aonde você vai? Né? Eu falei, no TED, falei aqui, né? E ele falou assim, você vê a negócios ou a lazer? Eu falei, a lazer. Seja bem-vindo, me cai um pouco. Eu fiquei sofrendo, eu fiquei pensando assim, eu já imaginei os caduais se cercando, né, botando lá, tá? Eu falei assim, gente, quer dizer, o que a gente cria na cabeça, né? Tem coisas que a gente tem que ter um controle sobre as situações. A gente quer controlar isso, já é uma causa de sofrimento. A gente não tem controle, a gente tem controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. A gente tem que usar toda a nossa energia para isso. Mas a gente não tem controle sobre as situações que vamos ver. Vai ter uma chuva, a gente não tem controle, a gente pode ver o que a gente pode fazer, né? Então, o Kardec pergunta, então ele responde, o homem é quase sempre o obreiro de sua infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, o que Jesus falou para a gente? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Ele quer que a gente seja feliz, mas é uma felicidade que vinha de dentro da gente, né? A gente pode ser tão feliz quanto comporta a nossa grosseira existência. E a situação, muitas vezes, por mais hostil que seja a situação, a gente faz visitas a lares de pessoas acamadas, que não podem ir no centro tomar passe e tal, nos sábados à tarde. E tem um rapaz que a gente faz a visita, ele sofreu um AVC. É a casa mais pobre, assim, lá não tem muita pobreza, assim, na cidade que a gente mora, assim, muita miséria, assim, mas é uma casa bem pobrinha, né? Tá até melhor hoje, mas... E ele sofreu um AVC. Ele, segundo ele contou, ele tinha uma vida desregrada, saiu por aí. A mãe achou até que ele tinha desencarnado, já tinha perdido a notícia dele. E de repente ele sofre um AVC. E aí ele volta para casa, para a mãe cuidar. E aí a gente começou a visitá-lo, né? Uma das primeiras vezes que eu visitei ele, ele falou assim, o AVC foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. Por quê? Porque ele via aquilo ali como uma salvação para ele. Ele estava se perdendo espiritualmente. Ele estava se desequilibrando, ele estava indo para o inferno. Não o inferno teológico, mas o inferno de alma, né? Se deixando. E ali ele começou. E quando a gente começou a visitá-lo, a gente entrava na sala dele, a sala dele, acho que é metade disso aqui, nada a ver. Era metade disso aqui, a cama dele ficava aqui, a porta ali, a gente entrava, conversava com ele aqui, dava paz. E é desse jeito, não tinha janela. E Jales é relativamente quente, né? Jales é bem quente.
bem quente, né? Tipo 40, 38, 38. Bom, aqui também é quente. E, de qualquer maneira, ele ficava aqui, sem janela, e a gente vinha, dava passe, ele sempre alegre, sempre, né, comentando coisas do Evangelho, eu ficava assim, né, de queixo caído. E aí teve um dia que a gente chegou lá, a gente falou, nossa, já tem uma janela, botaram, ele falou, ganhei uma janela. Chamei meu irmão, ele pegou e botou, ele é pedreiro, ele fez a janela e botou aqui. Todos os meus problemas estão resolvidos, porque eu tenho uma janela. E agora eu posso ver lá fora, o ar entra, pode fazer. Aí a gente fica assim, né? A gente acha que vai levar alguma coisa, a gente sai assim, nossa, tô. Né? Porque, imagina, todos, ele não falou assim, foi bom, todos os meus problemas agora estão resolvidos. Então é uma pessoa muito otimista, a gente aprende muito, em vários lugares que a gente vai, a gente aprende muito com isso. Então ele consegue, o que é? É uma felicidade interna, é uma felicidade que está dentro dele, ele ajuda as pessoas. Tem gente precisando de cadeira de roda, ele liga para não sei quem, para conseguir a cadeira de roda da pessoa. Ele ainda não anda totalmente, ele ainda é paralisado ainda, uma parte do corpo, mas já melhorou a situação ali, o pessoal também se cotizou, construiu um quarto para ele, tá, melhorou. Mas ele sempre otimista, sempre, né? Então ali é um exemplo para a gente, fala assim, gente, a gente depende de como a gente enxerga a vida. E isso é muito importante para a gente, né? Bom, Emmanuel tem uma mensagem que ele dá algumas sugestões para a gente, para ser feliz. O que ele pode fazer para ser feliz? Né? A gente comentou, a Fernanda leu ali o texto, e o Emmanuel dá alguns tópicos simples, mas bastante profundos. O primeiro tópico que o Emmanuel fala para a gente é confia em Deus. Confia em Deus. A gente acredita em Deus, mas a gente confia em Deus. Né? Aquela história que a gente comentou, né, do controle, isso significa que eu não confio em Deus. Né? Não que a gente tem que entregar, falar assim, não vou fazer nada, Deus que vai cuidar, não é isso. Mas o que a falta de confiança em Deus faz na vida da gente? Um grande mal, no Brasil é uma coisa, eu acho que no mundo tal, mas a gente sabe pelas estatísticas, boa parte da população chama-se ansiedade. O que é ansiedade? Você tem medo de alguma coisa que você não sabe nem o que é, mas você às vezes é aquele fundo de medo permanente. Você está com medo. Você está com medo, você não sabe se é uma coisa. Porque o medo é uma defesa do organismo. Né? Se pega fogo, a gente tem medo, a gente quer se fugir. Se um bicho ataca a gente, a evolução do corpo durante 200, 300 mil anos, ele serviu para isso, para nos afastar do perigo real, concreto, né? Agora, esse perigo real, concreto, em geral, muitas vezes não existe. Às vezes existe, às vezes está numa parada de ônibus, numa periferia, meia-noite, ali existe um perigo de ser assaltado, enfim, existe uma coisa, mas na maioria das vezes não é isso, você fica com medo. Então, existe um medo, assim, meio que invisível, e ao mesmo tempo um medo do emprego, do futuro, das coisas, das condições. E a imprensa, muitas vezes, alimenta esse medo, porque, na verdade, qual que ela faz? Não é ela que faz isso, nós é que nos alimentamos desse medo. Então, a gente fica nessa expectativa e isso vai fazendo mal para a gente vai se sentindo, e a espiritualidade inferior, ela estimula isso. Estimula que casos acontecem trágicos, porque as pessoas, às vezes, não suportam viver tanto tempo dessa forma, né? A confiança em Deus é uma das bases, assim. Eu lembro, eu estava comentando lá na casa da Fernanda, de um documentário que eu assisti, de uma jornalista, aqui nos Estados Unidos. Ela saiu para cobrir, ela foi numa cidade pequena, não sei nem onde que é, talvez você saiba, né? Entrou uma pessoa numa igreja, uma cidade bem pequena mesmo, e atirou e matou várias pessoas. Ele morreu, eu não sei como ele morreu, eu não lembro, mas quem fez isso, mas matou mais. Então ela foi lá ver isso aí, né? Porque estavam falando que muita gente estava entrando armado na igreja, ela queria, mas de repente ela descobriu uma coisa totalmente nova, que era fora da bolha que ela estava acostumada, né? Ela foi conversar com o senhor simplesmente chegou para ela e mostrou 9 túmulos. Menor, meu filho, minha neta, não sei o que e tal. Ela falou assim, mas o senhor falar isso com essa calma? O senhor não... Ele falou assim, não, eu sinto falta dessas pessoas.
mas eu não posso estar triste, porque eles estão com Jesus. Eu falei, como assim, né? A gente que é espírita, que sabe que a vida continua, ele estava tranquilo, porque ele estava até assim, onde que eles podiam estar melhor do que estar com Jesus? Então, isso é confiança em Deus, né? Você confia que Deus... tem uma historinha do Dale Carnegie, né? Que ele é escritor americano, e ele conta algumas histórias, mas tem uma história pessoal dele, né? Ele falou que quando ele era novo, assim, né? Ele morava com os pais, e o pai dele disse que tudo que o pai fazia era fracassado. Ele morava numa quadrilha rural, então tem uma vez que o pai plantou milho, deu uma enchente, acabou com o milho, ele plantou porco, veio uma doença, matou todo. Então, e a fazenda hipotecada, né? Empenhada lá com um banco. Então, uma das várias vezes, ele teve uma dificuldade enorme. Então, uma das várias vezes que o pai tinha, foi ao banco, e disse que o gerente humilhou mais uma vez, né? Com que ele disse, né? Só tem aquela coisa toda. Ele voltou, parou numa ponte e pensou em se atirar. O pai depois contou, quer dizer, teve depois é que ele não fez, né? E aí ele lembrou da mulher, da esposa. Diz que a esposa, não fala que igreja que frequentava, não, só fala que era cristã, e que ela falava, sempre cantava hinos assim, e falava que no fim, se a gente seguisse a vontade de Deus, fala um pouco disso aqui, né, dessa resposta, no final tudo dava certo, e que a gente devia confiar em Deus. E aquela lembrança da esposa impediu que ele se jogasse ali. Ele tinha 40 e poucos anos, viveu até os 90, o pai dele, mais de 90, viu os filhos crescerem, viu o próprio Dale Carnegie se tornar uma pessoa de sucesso, um escritor de sucesso, viu? E tudo, no final tudo deu certo mesmo, né? Então a mãe dele estava certa. A gente tem que confiar em Deus. Confiar é ter certeza. E mesmo que aconteça algo que a gente acha que é ruim, como aconteceu com o AVC, ele falou assim, não, foi a melhor coisa que me aconteceu. O que tem que acontecer com a gente vai ser sempre o melhor como espírito, na visão espiritual, porque nós somos espíritos. Nós estamos de passagem aqui. A gente não pode esquecer essa transitoriedade da vida. Não é que a vida, a gente não tem que dar importância. Claro que tem que dar, né? Eu lembro quando eu fui estudar fora, eu morava numa república. A gente... eram 4 quartos, a gente tinha uma televisãozinha desse tamanhozinho, eu tinha uma bicicleta, né? Eu não tinha carro, né? Foi um período assim, foi o melhor período da minha vida. Mas aquele falta de conforto, a gente sabia que era transitório, porque a gente estava ali por pouco tempo, né? Dizem que um rapaz uma vez foi visitar um sábio no Egito, e chegou lá na casa do sábio, aquela casa desprovida de quase nada. E ele falou para o sábio, ele falou, nossa, o senhor não tem nada aqui? Aí o rapaz com a mochila só nas costas, o sábio falou assim, mas você tem só isso na mochila. Ele falou, não, eu estou aqui de passagem. O sábio falou, eu também. De passagem, nós estamos de passagem, a gente não pode esquecer disso, né? Então a gente dá valor, se a gente puder ter, ótimo, né? Mas assim, aquilo não é o nosso foco. Você vai estudar fora, o nosso foco é aprender, estudar, fazer as provas, enfim, formar, né? Se puder ter um pouco mais de conforto, sem problema nenhum, mas não é o nosso foco, nós estamos de passagem, né? Então a gente tem que lembrar um pouco e confiar em Deus. Isso tira uma carga muito... Não sei se você alguém assistiu algum episódio daquele The Chosen. Sim. Né? O The Chosen, ele tem uma hora que o Mateus fala isso, por romano. Ele tinha um oficial romano que tomava conta dele, porque ele era coletor de impostos. Né? E depois que ele aderiu a Jesus, o romano foi perguntar um dia para ele, né? Ele falou assim... eu sempre fui muito preocupado, porque ele parece que é meio autista, eu não sei o que é, ele é meio assim, né, assim no filme, na série. E aí ele falou assim, o oficial perguntou para ele como é que é, ele falou assim, olha, eu sempre fui muito preocupado, mas depois que eu comecei a seguir Jesus, toda vez que eu acordo, que antes eu me preocupava se tinha que fazer, eu só penso assim, eu só tenho que fazer uma coisa, segui-lo. O resto, né? Então, a pessoa que tem essa fé, que tem essa confiança, não, eu tenho que fazer. É uma coisa que a gente tem que adquirir. A gente pode adquirir, pode pedir ajuda espiritual, né, para fortalecer essa fé, mas alguma coisa é um trabalho nosso. Então, essa é a primeira indicação do Emmanuel. Confiar em Deus.
Um outro ponto, a gente li só alguns pontos aqui, tem outros, né? Um outro é esse de se deter no lado bom das pessoas, das situações, das coisas. Quando a gente foca o mal, a gente começa a alimentar a nossa mente de lixo. E é claro que o lixo faz mal, nos intoxica mentalmente, nos intoxica espiritualmente, né? Então a gente começa a ter uma história com Humberto de Campos conta de um homem que era espírita, e a primeira coisa que ele chegava depois do trabalho em casa, naquela época, anos 40 ou 50, não sei como foi a história, mas ele pegava o jornal e procurava os podres, as coisas. Quando ele achava alguma coisa de alguém que ele conhecia, ele fechava o jornal e ia procurar alguém na rua, algum amigo, para comentar aquilo. Essa era a vida dele. Né? Então você viu fulano de tal, foi pego num escândalo e tal, você vê ele, aquela cara de santo dele, não sei o que, aí a pessoa falava assim, não, mas ele não está comprovado. Ah, mas foi sim, está comprovado. Aquela visão assim, está tudo. Né? Então, ele passou uma vida assim, e os espíritos, ele frequentava reunião mediúnica, e os espíritos falavam, olha, vamos... Mas ele achava sempre aquela história, né? A gente ouve um conselho e a gente acha que é para os outros, não é para a gente. E foi, né? Chegou um ponto que ele foi perdendo os amigos, ninguém gosta de ficar com pessoas assim, né? E ele foi perdendo os amigos. Quando ele desencarna, ele tinha família, tinha uma esposa e tal. Ele desencarna, e aí, passa algum tempo, os benfeitores, os mentores do grupo espiritual, do grupo espírita que ele frequentava, resolveram trazê-lo. A esposa estava chorosa e tal, e pediram para ele conversar com o grupo. E aí, quando ele chega, ele se comunica, ele fala, onde é que eu estou? O que são essas paredes cheias de lama? O que são essas pessoas com garras nas mãos? O que são... Não era nada daquilo existia, só na cabeça dele. Ele estava amparado, estava assistido, mas ele só via o lixo que ele acumulou a vida inteira. Aquilo formou o campo mental dele. Então, tudo que ele via, ele nem enxergou a esposa dele, que estava ali. E todo mundo ficou pasmo. Aí eles retiraram ele, levaram e falaram, olha, ele vai demorar bastante tempo para conseguir se reequilibrar, para conseguir voltar. Então, se os seus olhos forem maus, né, todo o seu corpo, toda a nossa alma, vai sofrer com isso. Então, a gente começar a olhar as coisas boas. Hoje, inclusive, tem sites de notícias, só notícias boas. A internet, muita gente critica, de fato, tem coisas abomináveis, mas assim, tem um detalhe, se você começa a acessar determinados tipos de notícias, aquele tipo de notícia começa a aparecer pra gente. Então eu começo curto uma notícia boa, aí começa a aparecer outro. Agora, eu curto um crime, curto um negócio, aqui começa a aparecer, e eu vou intoxicando, vou piorando meu medo, minha ansiedade, né, a minha mente começa a poluir. Então, a gente tem que saber selecionar, a gente tem que escolher o lado bom das coisas para a gente ficar. E como ele fala aqui, né? Isso aí tem uma consequência, criar esperança e otimismo a gente tiver. A gente é cristão. Aí se o mundo... o último caso, o mundo acabou. Tem infinitos mundos para a gente morar. A gente não morre. A gente é espírito. A casa do meu pai tem muitas moradas. Nós temos muitas moradas na casa do meu pai. Nós podemos outro mundo. Não vai acontecer isso. Porque quem toma conta desse mundo é Jesus. Mas se acontecesse, né? A gente fala assim, não, a gente tem essa visão. Então, a gente não pode ser otimista porque as coisas estão melhorando. A gente olha para trás, muita gente olha o que está acontecendo, mas e olha para trás? Olha o que aconteceu há 80, assim, né? Está até comentando hoje, quem diria, se a gente pegasse mais 80 e poucos anos atrás, o que aconteceu na Europa, eles quase destruíram uma civilização, várias civilizações ali, quase destruíram um continente. Mais um pouco de tempo, se chegasse a bomba atômica, eles teriam, né? E, no entanto, hoje não tem fronteiras. Você passa da França para a Alemanha, dois países que eram arqui-inimigos, não tem fronteira. Então, mostra que a humanidade pode sim melhorar, né? E as coisas podem melhorar, agora cabe a gente querer melhorar. Às vezes a gente não tem essa melhora, né? Um outro ponto importantíssimo, né, é guarda o coração sem ressentimento. É impossível ser feliz se a gente tiver ressentimento, se a gente guardar ódio, mágoa no coração. Eu não sei se eu comentei da outra vez aqui, mas uma história que me impressionou muito
foi do Michael Phelps, nadador. Vocês conhecem o Michael Phelps, o maior nadador, acho que de todos os tempos, me parece. O cara ganhou, só ele sozinho ganhou mais medalhas que o Brasil. O Brasil, em todas as Olimpíadas, ele sozinho já ganhou mais medalhas que o Brasil. Muitas de ouro, muitas de prata. E quando ele já tinha ganhado em 2012, em Londres, não sei se foi a primeira, né, mas acho que foi. Eu já tinha competido antes em Pequim, não tenho certeza, mas ele já era uma pessoa famosíssima. Mas ninguém da equipe gostava dele. Uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, né? O próprio equipe de natação não gostava dele. E rico porque patrocínio de tudo quanto é lado, né? Michael Phelps, o cara fala, patrocínio, ganhava dinheiro à toa, rico, famoso, jovem, aparentemente tudo que a gente pode imaginar que seria o desejável. Foi pego com drogas. E aí a mão que afaga é a mesma que apedreja, né? Acabaram com ele, tá? A família pegou, internou ele. Um amigo evangélico levou um livro de um pastor conhecido, falando sobre perdão. Ele leu aquele livro e ele entendeu, ele mesmo, ele se descobriu. Ele tinha uma mágoa profunda do pai, que abandonou ele com 9 anos. Ele nunca tinha esquecido isso. Fama, poder, riqueza, tudo que ele tinha conseguido não tirava aquela mágoa que ele tinha dentro do coração. Terminou o tratamento, a primeira coisa que ele fez foi procurar o pai. Encontrou o pai, abraçou o pai, aquela mágoa se desfez completamente. Isso ali no site da BBC, não é um site, né? Ele voltou a treinar, voltou a ser o Michael Phelps, só que agora ele era amigo de todo mundo ali. O pessoal gostou tanto que elegeu ele como porta-bandeira da equipe dos Estados Unidos. E ele veio para a equipe do Brasil, para a Olimpíada do Brasil, casado, com um filhinho, né? E os valores mudaram. O maior carinho para marcar a esposa, o filhinho, eu lembro muito da cena do filhinho dele, com a camiseta do Seninha, né? Do Seninha no Brasil e tal. Continuou ganhou medalha de ouro, mas a vida se tornou melhor, porque ele arrancou do coração. É impossível, é uma coisa que a gente for num cruzeiro nas Ilhas Gregas com uma dor de dente, ou com uma coisa pior ainda. A gente não consegue se aproveitar. A vida, por mais que nos ofereça, se tiver uma mágoa no coração, então o Emmanuel fala, guarde o coração de todo ressentimento, né? Então, esses são algumas colocações que Emmanuel faz para a gente. Ele fala, né? Espalhe a felicidade no caminho alheio quanto seja possível. Foi bem o que ela colocou. E no final, nessa mensagem, né? Resumindo a mensagem um pouco, ele fala, experimentemos semelhantes conceitos na vida prática. O Evangelho é vida prática. Não é para a gente decorar e falar assim, eu sei mais que você. Não, o Evangelho é para a gente falar assim, para viver melhor. É para a gente viver melhor e ser tão feliz quanto possível nessa existência. É possível. Aquilo que depende da gente. Aquilo que a gente pode fazer, né? Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática. Experimentemos. Jesus, diz o Chico lá, o Emmanuel, que não é um ser para ser idolatrado, mas uma verdade para ser seguida. Nós precisamos experimentar. Que tal a gente testar Jesus? A gente já testou tanta coisa, já fez tanta... Vamos experimentar, vamos ver se não funciona. Né? Ver se não funciona colocar Jesus, fazer o Evangelho no lar e começar a colocar Jesus no nosso relacionamento. Né? Colocar, perdoar o nosso semelhante, aprender. Ver se isso melhora a nossa vida. Vamos experimentar. A religião tem esse lado, que a ciência também tem. Porque a filosofia é especulação racional só. Mas a religião e a ciência têm esses dois componentes em comum. A experiência. A ciência, ela pode ser a hipótese mais... Mas se você não provar, ela não funciona. Então, uma coisa é a religião. Você tem que provar e falar assim, não, funciona. Funciona. Né? E eu sempre pergunto para as pessoas, a gente está comentando na nossa casa, fulano de tal... Né? Estou pensando, e aí, sua vida como é que era antes? Cara, minha vida era assim, tal, não sei o quê.
melhorou demais, agora eu sou... Esse trabalho na nossa casa, esse trabalho aqui é a coisa mais importante da minha vida, porque me reestruturou. Quer dizer, não é que ele está fazendo aquilo para ser no céu, é porque a vida melhora mesmo, né? A vida com Jesus é bem melhor. E no final, né, tem uma mensagem do François Nicolas Madeleine, que é o cardeal Morlot, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala da felicidade neste mundo, né? Mas no final dessa mensagem, ele coloca uma frase que eu adoro essa frase. Ele fala assim, que todos os vossos corações, ele termina a mensagem assim, aspirem a preparar para as futuras gerações, as futuras já estão aqui já, né? Um mundo onde a felicidade não seja uma palavra vã. Então esse é um trabalho, a gente pode procurar ser feliz, mas também preparar, através dessa busca, um mundo onde a felicidade não seja só uma utopia, mas seja uma realidade cada vez mais palpável. Agora o Davi vai complementar com as reflexões. Então, obrigado. Então, boa noite a todos. Não, tem água aqui. Se tem alguém que eu não ouvi, boa noite. Boa noite. Eu tenho aprendido com os espíritos, né, especialmente com Maria Dolores, a importância, né, do sentimento, como o Marco falou, como um componente modelador da vida, né? A doutrina espírita diz que a nossa vida, ela acontece, a Joana de Ângeles propriamente, que é a mentora de Divaldo Franco, ela diz que a vida acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então tudo que nós esperarmos de fora nunca vai nos atender, nunca vai nos satisfazer em tudo que nós precisamos. É sempre de dentro para fora, porque nós somos espíritos, não somos corpos. E como espíritos, nós temos que ter experiências de espírito, não de corpos, embora vivamos no mundo material. E a benfeitora sempre diz isso, né? Essa necessidade de tomar cuidado com o sentimento. E ela diz que 3 componentes são importantes: o pensamento, o sentimento e as ações. Que é aquilo que geralmente projeta a nossa vida e programa a nossa existência, né? E tem uma frase que o Marco comentou, eu também tenho no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Deus quer que vós mesmos modeleis a vossa maleável argila, a fim de seres os artífices da vossa própria imortalidade. Então Deus quer que a gente se modele, não que a gente fique esperando que a vida nos modele. A gente tem que se modelar para a vida, não esperar. Muita gente diz assim, a vida educou aquela pessoa. De jeito nenhum. Ele se educou com a vida. Alguma coisa aconteceu que ele interiorizou e mudou. Ao mudar, então ele aproveitou a experiência. A vida não modela ninguém. É a pessoa que se modela com as experiências que a vida oferece. Porque a vida acontece de dentro para fora. Você pode ter a melhor vida do mundo, em qualquer aspecto que seja. Se por dentro as coisas estiverem desarrumadas, nada vai dar certo. Ainda no Evangelho tem uma frase que diz assim: o homem parece criar propositalmente tudo aquilo que ele deveria evitar, que concorre para a sua infelicidade. Então o homem, ele procura tudo aquilo que naturalmente, né, vai trazer a ele infelicidade. É o homem que procura. Se não procurou hoje, mas eu não estou fazendo nada nessa vida. E o passado? Né? A gente herda, trazemos uma herança. E essa herança está conosco, em qualquer tempo. Né? Então a educação do pensamento, do sentimento e das ações concorrem para esse bem-estar que a gente chama de felicidade, que na verdade é um estado de alma de mais tranquilidade. Né? Eu vou ler uma frase da Joana de Ângeles, no livro Lições para a Felicidade, que ela diz que eu acho muito bonito. A infelicidade que se vê na Terra é sempre decorrência da conduta que cada qual se permite, gerando os fatores que produzem dor e aflição. Quando se poderia desfrutar dos inimagináveis recursos com que Deus provê a vida, dando-lhe beleza e harmonia. Olha só que coisa. O homem, ele cria propositalmente aquilo que ele deveria evitar. Né? E a conduta é tudo nesse sentido. A conduta em todos os sentidos. Né? Essa questão que o Marco falou do sentimento. Um sentimento ruim pode levar 500, 600, 700 anos para sair de nós.
A benfeitora me disse uma frase, ela diz assim: nunca deteste ninguém, nunca odeie ninguém, porque essa pessoa vai ser a pessoa mais próxima da tua vida enquanto você não resolver o problema com ela. Você vai reencarnar com ela, enquanto não resolver o problema com ela, ela vai estar muito próxima de você. Então a pessoa que você mais detesta nesse mundo vai ser a pessoa mais próxima da tua vida na outra encarnação. Você vai ser do lado dela, ela vai estar na tua vida, ela vai estar com você, porque tem que resolver. Então, a benfeitora diz assim: não guarde mágoas de ninguém, não guarde ressentimentos, porque eles são terríveis para modelar uma vida de desgosto, de sofrimento, de aflição. Né? Então, o perdão, nesse sentido, que é um exercício de compreensão do outro, né? O perdão é isso, é você compreender, não é aprovar o que o outro fez. É óbvio que aquilo que a pessoa fez contra nós é uma coisa ruim, mas não é aprovar, mas compreender que cada um só pode dar o que tem. Como a gente também só dá o que tem e às vezes não dá o melhor. Né? Então, a gente vai trabalhando, mudando o sentimento. Né? E para modelar o sentimento, nós precisamos evangelizar o nosso pensamento, evangelizar o nosso sentimento e a nossa conduta. Pensar como Jesus pensaria. Então ela diz, quando você vai fazer qualquer coisa, está tendo pensamentos, esses pensamentos estão de acordo com o Evangelho? Ou eles não estão de acordo com o Evangelho? Jesus aprovaria esses pensamentos que eu tenho? Se não, corrige. Corrige o pensamento. Evangeliza o pensamento. Lembra do Evangelho, medita no Evangelho e muda o pensamento. Jesus sentiria pelo próximo o que eu estou sentindo? Tive um desconforto, um problema. Jesus sentiria o que eu sinto? Ele aprovaria esse sentimento meu? Se ele não aprovaria, então temos que começar a mudar o sentimento. Mudar esse sentimento. Né? E nós vamos falar daqui a pouquinho, rapidinho, como a gente muda o sentimento. E depois a conduta. Né? Jesus faria o que eu estou fazendo? Então qualquer coisa que a gente vai fazer, o que eu estou fazendo, Jesus faria? Ele aprovaria isso que eu estou fazendo, segundo o Evangelho? Se eu observar o Evangelho, Jesus faria o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer? Né? Se ele não aprovaria, se não está de acordo com o Evangelho, não faça. Não faça, porque isso tem repercussão no tempo. Isso vai embora conosco. Não tem um pensamento, um sentimento, uma ação que não é registrada pela consciência. É um tribunal constante que registra tudo, a cada minuto, a cada segundo do que nós fazemos. A nossa memória mnemônica é eterna. É a memória da alma, ela não esquece. Nós nunca vamos esquecer o que a gente faz. A benfeitora me diz que no mundo espiritual, o que mais nos atormenta não é o que os outros fizeram para nós, não é a lembrança do que fizeram para nós, a não ser que tenha um laço de ódio muito profundo, uma coisa muito terrível. Mas nas coisas corriqueiras da vida, a gente não vai se lembrar de nenhuma ação de ninguém contra nós. Mas vamos nos lembrar de tudo, com minúcias do que a gente fez para os outros. Tudo. E isso inviabiliza a nossa paz. Do lado de lá, e a gente reencarna trazendo esses pesares depois. Por isso, não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Para não registrar, não fazer esses registros. Né? Então, a gente tem que evangelizar o pensamento, o sentimento e as ações. Né? Para que elas não modelem nós, né? Nessa argila que somos, nessa peça, né, de arte que a gente não modele deformidades e depois vai reclamar de Deus. Né? Por que será que eu sou assim? Né? Por que será que eu tive que nascer assim? Ainda bem que não vem a resposta dos céus. Né? Se viesse, a gente ia horrorizar. Ainda bem que Deus não responde. Imagina a gente pegar a cortina do tempo, fazer assim, olhar lá atrás. A gente ia fechar quietinho e falar, entendi. Né? Então, por que será que Deus me fez assim? Não, por que eu me fiz assim? Nós nos modelamos, nós modelamos a nossa vida e ela acontece de dentro para fora. Se eu cultivo só sentimentos ruins, pensamentos ruins e as minhas ações não são boas, eu crio um ambiente, um estado de alma tão ruim que vai ficando insuportável. Insuportável. É como se a gente morasse num lugar e em vez da gente colocar o lixo para fora para ser levado embora, a gente fosse jogando dentro. E deixando ali resto de comida, coisas velhas, sujas. Vai ficando uma hora que é impossível viver ali dentro. É insuportável. Nós vamos criando para nós um estado de alma que é insuportável. Então, a gente precisa, como diz se a gente tivesse noção das bênçãos que tem na nossa vida, que Deus nos concedeu, justamente para que a gente possa ter essa felicidade relativa que o Marco falou, a gente aproveitaria melhor a vida. Né? Grande parte das nossas angústias, dos nossos problemas, eles não existem
eles são interpretações do nosso orgulho. Grande parte é a interpretação do nosso orgulho. Joana de Anjos diz isso. Grande parte das nossas aflições são interpretações do nosso orgulho. Elas não existem. Elas foram criadas porque a gente não aceita, não quer aquela realidade, e aquilo vai atormentando a gente, né? Vai construindo um estado de alma terrível, né? Então, se a gente percebe as pessoas felizes nesse mundo, aqueles que deixaram rastros de luz para nós, a gente vai perceber que a única força que pode nos modelar é a força do bem, é a prática do bem. A prática do bem é modeladora. Ela vai trabalhando essa argila, vai trabalhando esse estado de alma, de maneira que a gente vai se sentindo bem consigo mesmo. Não é se sentindo bem com os outros, não é se sentindo bem com o mundo ideal que a gente sonha, é se sentindo bem consigo mesmo. Todo estado de alma aflitivo, diz a psicologia transpessoal, é porque a gente não se sente bem consigo mesmo. Não é porque não tem um parceiro ideal, não é porque não tem a vida que gostaria de ter, não é porque o mundo não é como nós sonhamos, é porque nós não nos relacionamos bem conosco mesmo. Existe alguma coisa em nós que a gente não gosta. E isso faz com que a gente inviabilize essa felicidade, porque a gente fica na expectativa de que algo vai acontecer de fora para dentro que vai nos mudar por dentro. E não muda. E eu já ouvi muitas vezes em entrevistas as pessoas dizerem isso. Eu espero que Deus me dê um estado de alma melhor. Não. Então, meu filho, complicou tudo. Não é Deus que vai fazer isso. Não é Deus. Se nós somos artífices da nossa imortalidade, então somos nós que vamos ter que construir esse estado de alma. Não transfira para Deus aquilo que você, que eu temos que fazer. Enquanto nós ficamos fazendo isso, a gente vai passar de encarnação em reencarnação, lamentando, blasfemando, chorando, sem que a vida mude. Só quando nós criarmos um nível de consciência, de olhar para dentro e não olhar para fora, então a gente vai conseguir melhorar, reencarnar, trazendo valores melhores, que não facilitam a nossa vida, mas nos tornam fortes para a nossa vida. Você vê que a grande parte das pessoas que são bem, que estão de bem com a vida, felizes, eles não têm vida fácil. Nas visitas fraternas que a gente faz, e fazia no passado, do Maria Dolores, quando o bairro que a gente montou a casa era extremamente pobre, extremamente miserável, nós encontrávamos pessoas que eram verdadeiras fortalezas, não tendo nada para ter aquela fortaleza, e era uma verdadeira fortaleza, porque eram pessoas de bem, né? Pensamentos bons, sentimentos bons, atitudes boas. Uma senhorinha, a gente visitava ela, e uma amiga que foi com a gente levou uma cesta de alimentos, e ela pegou aquela cesta de alimentos, colocou junto ao peito assim, olhou para o céu e disse assim: muito obrigado. E aí a menina disse assim: mas eu estou vendo que a senhora é uma pessoa otimista, né? Mas a sua vida é muito difícil, né? Uma vida difícil. Ela disse assim: difícil, minha filha, é olhar para a vida e não ver felicidade em coisa nenhuma. Eu sou feliz. Hoje de manhã eu me levantei, olhei na minha despensa e não tinha nada. Mas eu sabia de uma coisa: até o final do dia Deus ia providenciar alguma coisa para mim. E continuou. À tarde nós estávamos lá levando a cesta. Ela olhou para o céu e falou assim: muito obrigado, Senhor. Eu sabia que ele ia prover. Extremamente feliz. E toda a vizinhança gostava dela. Morava sozinha já, finalzinho da vida, bem velhinho. Passados 4 anos depois da desencarnação dela, estávamos terminando a reunião mediúnica, eu a vi entrando de braços dados com a benfeitora, nimbada de luz, e ela se aproximou. Eu falei: mas é você? E ela falou assim: sou eu. Que prazer ter a senhora aqui. Ela disse assim: eu vim agradecer a casa que me amparou enquanto eu estava na minha penúria, nas minhas dificuldades. E a benfeitora disse assim: e toda essa luz que você vê nela é uma luz que ela conquistou, na gratidão que ela sempre teve toda a vida dela. É um sentimento que a gente precisa ter: gratidão. Todos os dias, independente do que estejamos acontecendo. Muito obrigado, meu Deus, pela vida que eu tenho. Isso cria um ambiente mental, um ambiente espiritual de tamanha grandeza. Almas generosas e bondosas se aproximam de nós. E a feitura de perfumes raros que só se pode adquirir despendendo grandes quantidades de dinheiro,
na gratuidade da vida, nós encontramos essa paz que nos chega pelas vias do coração. A gratidão é um sentimento higienizador da mente e do sentimento. Ela consegue sintonizar a criatura com Deus, permitindo-lhe fluir e fruir desse recurso que a bondade divina concede a todos os seus filhos, independente de quem eles sejam e onde estejam. Sejamos gratos à existência, para que a existência nos premie com as oportunidades de crescimento que todos nós podemos ter. Há no coração um espaço infinito para abrigar as criaturas que Deus coloca em nosso caminho, aquelas que nos agradam e aquelas que nos desagradam, que mais precisam de nós. Quando o sentimento está em Deus, quando Jesus é para nós o caminho a ser seguido, seguramente estaremos em paz e a felicidade não será apenas um plano divino para o homem, mas uma proposta de amor do homem para com Deus através dos seus irmãos. Que a sua bondade nos abençoe agora e sempre. Assim seja.